Pronto. E aí, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Laboratório de Algoritmos. E aí, hoje, estamos aqui reunidos nesta quarta-feira para dar prosseguimento à discussão dos assuntos da nossa disciplina. Na semana passada, falamos sobre a estrutura if, else, e vimos a aplicabilidade dela, bem semelhante ao sim, se não, que vocês já conhecem muito bem. E aí eu tinha prometido que essa semana eu iria ministrá-la no Linux, mas não sei o que aconteceu. Eu estou até aqui frustrado, revoltado, que eu não estou conseguindo entrar no outro sistema operacional aqui do meu computador. Não sei o que aconteceu, eu estava procurando resolver esse problema, mas não deu certo. Então, acho que eu vou tentar reinstalar o sistema operacional, não sei, mas ele não está abrindo de forma alguma, fica só uma tela preta. Isso já me deu muita dor de cabeça hoje. Então, infelizmente, estamos aqui no Windows. Queria mostrar um outro sistema operacional, como vocês compilam programas em um outro sistema que é mais voltado ao universo da programação. Querendo ou não, vocês vão precisar ter domínio desse outro sistema operacional, porque as coisas nele acabam fluindo muito melhor do que aqui no Windows, quando a gente passa a programar programas aí, quando a gente passa, na verdade, a trabalhar com programas da vida real, certo? Então, eu vou ficar devendo isso, queria muito, estou aqui super revoltado, super frustrado, mas infelizmente não sei o que aconteceu e aí vou tentar descobrir aí a raiz desse problema, certo? Então, hoje eu vou mostrar também uma coisa legal aí, que vai ser complementar ao assunto da semana passada, que é a questão do operador ternário, e a nossa estrutura de decisão switch, que nada mais é do que a nossa escolha lá do pseudocódigo que vocês já conhecem tanto, certo? Então tá aqui a lista de exercícios pequenas, são 13 exercícios, certo? Aí para vocês brincarem, eu vou aqui responder 6, se eu não estou enganado, e aí fica o restante para vocês responderem. Beleza? Ok, então sem mais delongas aí, pessoal, vamos aqui dar início ao que realmente interessa para esse nosso encontro dessa quarta-feira. Beleza? Então, deixa eu só abrir aqui o nosso camarada Falcon. Queria eu estar programando lá no terminal do Linux, mas não deu certo. Mas, enfim, vamos continuar aqui com o nosso amiguinho Falcon. Então, vocês já sabem, abrem esse programa, clicam em arquivo, novo, arquivo C. Beleza? E aí, já sabemos que temos uma série de cabeçalhos que devem estar inclusos em todo e qualquer programa escrito na linguagem C. No caso, hashtag include stdio.h e a biblioteca extra que eu peço para vocês utilizarem, vocês já sabem, toda a justificativa por trás disso, que é a stdlib. Beleza? E aí, prosseguimos, temos a nossa int main, certo? Abrimos as nossas chaves aqui, finalizamos com system pause, ponto e vírgula, e o nosso return 0. Certo? Ok, beleza. Então, de posse desse cabeçalho, aí sim podemos dar início à resolução dos nossos exercícios, certo? Se vocês bem notaram, olha só, a lista está dividida em dois tópicos principais: operador ternário e switch. Esses 6 exercícios aqui são bem interessantes porque vão trazer uma novidade aí para vocês. Não sei se os professores da disciplina teórica de algoritmos já ensinou isso, ou já chegou a falar sobre esse operador aí para vocês. Se não chegou a falar, então vou aqui mostrar. Pode falar, Micael, você levantou a mão? Micael, você levantou a mão? Ou foi sem querer? Acho que foi sem querer. No chat, certo. Certo, é sim, certo. Eu não vou responder todos, eu sempre deixo eles incompletos. Então, a maioria dos que eu vou responder aqui, vou deixar incompleto aí para vocês. Certo? Beleza. Ok. Prosseguindo aqui, tiro já as dúvidas aí da turma. Então, deixa eu só mostrar sobre esse primeiro exercício aqui para vocês verem uma maneira legal e bem diferente de se resolver algo que vocês, teoricamente, já sabem. Olha só. Cria um programa para identificar se o número ele é par ou ímpar, certo? Se eu pedisse, neste momento, para vocês responderem isso da maneira que vocês bem quisessem, com certeza vocês iriam fazer aqui dessa forma, olha só, uma variável aí, número, iriam ler um valor para essa variável,
aqui um valor do tipo inteiro e iria armazenar um valor nessa variável, certo? Em seguida, o que que vocês teriam? Teríamos a nossa estrutura if com a primeira condição, que seria a seguinte: se número resto da divisão dele por 2 for exatamente igual a zero, ou seja, pegando esse número, dividindo ele por 2 e verificando o resto dessa divisão, se ali estiver contido o valor zero, então isso simboliza que é um número par. Não é verdade, pessoal? Sim. E aí temos o nosso caso contrário, que é o nosso else, que já engloba exatamente um inverso dessa verificação. Ou seja, quando o resto de divisão aí desse número por 2 for diferente de zero, vai simbolizar que é o número ímpar. Beleza? Aqui executando, deixa eu até salvar logo na nossa lista, para ficar ali salvo. Então, deixa eu vir aqui, área de trabalho. Ah, calma aí, lista 07, tá aqui. Então, lista 07, exercício 01 e salvar. Olha só, se fôssemos verificar esse nosso programinha da forma que está, colocando aqui o número da sorte, 4, informou que é um número par. A coisa só tá feia aqui porque eu não coloquei o barra-N aí para pular uma linha, certo? Então, deixa eu só colocar esse camarada aqui rapidinho. Então, colocar aqui o barra-N, e colocar aqui também, certo? Então, agora sim, verificando aí mais uma vez meu número da sorte, ele informa que é um número par. De fato, o inverso também está sendo verificado, ou seja, quando é um número ímpar, de fato informa que é um número ímpar. Tá, professor, mas isso aqui eu já sei. Nós vimos na semana passada, é algo simples, não tem nenhuma dificuldade, certo? Isso eu já estou meio que dominando. Beleza, massa, fico muito feliz. O que eu quero apresentar aqui de novidade para vocês é o nosso famigerado aí, operador ternário. E o nosso operador ternário, ele tem exatamente esse objetivo: pegar a nossa estrutura if-else, somente a nossa estrutura if-else. Ou seja, um caso e um caso contrário, certo? Todos aí os seus casos contrários englobados de uma vez só. Então, vamos resumir tudo isso aqui. Olha só, pessoal, vou resumir tudo isso em uma única linha. Olha só que coisa majestosa. Vou pegar toda essa lógica e vou resumir em somente uma linha. Vocês verão que interessante é esse nosso operador ternário, certo? Então, o nosso operador ternário ele tem a seguinte estrutura. Assim, digamos, eu vou passar aqui uma condição, deixa eu só mudar o layout aqui do meu teclado, certo? Então, vou passar aqui uma condição, não deu, uma condição, o meu operador ternário, que aqui, no caso, vai ser encarado como nosso sinal aí de interrogação, certo? E aí, mediante a satisfação dessa condição, eu vou ter algo aqui que vai ser executado quando ela resultar em um resultado, quando o resultado, na verdade, for verdadeiro, ou quando o resultado for falso. Então, é isso aqui o que é o meu operador ternário. Então, eu vou passar uma condição, passo o meu operadorzinho, o ternário, que no caso é esse meu sinal de interrogação, alguma coisa aqui que vai ser executado caso essa condição seja verdade, e alguma coisa aqui que vai ser executado caso ela seja falsa. Ou seja, verifica-se essa condição. Se ela resultar no valor verdade, então executa o que está aqui. Se não, se ela for falsa, executa exatamente o que está desse lado. Pronto. Bem simples, esse é o nosso operador ternário, e aí vamos ver ele aqui na prática, certo? Então, nós sabemos que, inicialmente, passaremos a nossa condição. Pessoal, qual é a condição aqui que eu estou utilizando nessa minha estrutura? Estou utilizando essa condição de verificar se o resto da divisão de um número por zero é igual... Não, se o resto da divisão de um número por 2, perdoe, resulta em exatamente igual a zero. Então, vou pegar essa condição e já jogo ela aqui, certo? Só que só colocar essa minha condição isolada ainda não configura o meu operador ternário, não é verdade? Então, eu prossigo aqui com o meu sinal de interrogação, certo? E agora, eu vou especificar o que vai acontecer caso essa condição seja verdade. Pessoal, se o resto da divisão de um número por 2 resultar em zero, então significa que eu vou mostrar que esse número, de fato, é par. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, essa instrução, perdoe, e vou jogar aqui. Ou seja, se isso aqui for válido,
vai executar isso aqui. E nesse caso, eu não vou precisar do ponto e vírgula aqui. Eu vou substituir esse meu ponto e vírgula por 2 pontos. Por quê? Esses 2 pontos é o que separa o que é executado quando é verdade do que é executado quando é falso. Pessoal, quando essa condição não é satisfeita, quando o meu número de fato não é par, simboliza que ele de fato é ímpar. E quando ele é ímpar, eu vou executar isso aqui. Então, eu copio, colo aqui, pronto, tá aí o meu operador ternário bem aplicado. Então, mais uma vez, ressaltando, essa primeira parte é a minha condição. Eu verifico, na verdade, eu não, o meu programa verifica se isso aqui é verdade. Se for, executa o que está aqui. Se não, separa por 2 pontos, executa o que está exatamente aqui. E aí vamos ver isso na prática e verificar se de fato as coisas continuam válidas. Então, eu recortei aquele trecho de código, vou executar aqui o meu programa e olhem só, está aqui a saída do meu programa, vou colocar novamente o meu número da sorte, dou um Enter, opa, olha só, continuou mostrando aqui número par. Vamos verificar o caso do número ímpar? Mais uma vez, coloco aqui 5, opa, de fato, aí apareceu o número ímpar. Para vocês verem que não tem nenhuma maracutaia por trás, que eu não estou fazendo alguma coisa aqui que passou batido pelos olhos de vocês, vou trocar até essa mensagem aqui para, sei lá, vou colocar aqui o jogo, o MOBA que saiu do Pokémon hoje, o Pokémon Night, certo? Então, estou colocando aqui essa mensagem e vou executar novamente o meu programa para vocês verem que essa atualização que eu fiz, de fato, vai refletir e vai mostrar que a aplicabilidade desse meu operador ternário está correta. Então, olha só, executando aqui novamente, colocando um outro número, sei lá, 8, apareceu aqui, ó, número par e a mudança que eu fiz nesse código. Então, continua aqui, apareceu aqui, na verdade, Pokémon Night, o MOBA aí que saiu hoje, inclusive, recomendo que baixem, tá bem interessante, bem massa. E, de fato, está refletindo que esse meu operador ternário foi bem aplicado. Então, em tese, pessoal, olha só, nós resumimos isso aqui, olhem só que interessante, resumimos isso aqui em uma única linha só. Vejam só que interessante. A programação tem dessas coisas. Vocês verão, conforme forem ganhando mais maturidade, que trechos longos de código podem ser resumidos, mas há um preço a se pagar para isso. Se alguém não souber o que é o operador ternário, não entender a sua aplicabilidade, vai notar essa instrução aqui monstruosa, assustadora, e vai querer arrancar os cabelos da cabeça, porque não vai estar entendendo muito bem o que está explícito aqui. Então, esse é o contrapeso de se resumir o seu código. Quando você resume linhas de código, você aumenta a complexidade do seu algoritmo. Ele fica mais complexo aí para que outra pessoa faça a leitura e entenda o que foi feito por trás, certo? Então, mais uma vez, a gente resumiu isso aqui em uma única linha só. É isso que o nosso operador ternário faz. E a pessoal, vocês podem estar se perguntando, beleza, eu vou até recortar isso aqui e vou colocar essa instrução dentro de outro printf aqui. Olha só, vocês podem estar se perguntando isso aqui. Ah, professor, mas se para o meu caso verdadeiro eu quiser executar mais do que uma instrução, para o meu caso falso, a mesma lógica. Olha só, estou colocando aqui 2 comandos printf, certo? Estou com esse meu printf aqui, estou com esse meu printf aqui. Beleza, se eu executar, olha só, ele já aponta um erro nessa linha, porque ele fala que era esperado 2 pontos antes de um printf. Ou seja, eu não posso ter mais do que uma instrução a ser executada dentro aí do meu operador ternário. Somente posso ter alguma coisa. Então, esse aí é um precinho também a se pagar. Você não tem a comodidade de resumir todo e qualquer trecho de código. Tem que satisfazer algumas questões específicas. Você tem que estar verificando 2 possibilidades e cada uma dessas possibilidades tem que executar somente um trecho de código. Então, esse aí é o preço a se pagar por essa maior comodidade. Ah, professor, você poderia separar isso aqui por ponto e vírgula? Olha só, vamos testar aqui. Mesmo colocando ponto e vírgula, que ele continua aí apontando um erro, porque foge da semântica, da sintaxe, em volta desse nosso operador ternário. Beleza? Então, em tese, nosso operador ternário vai resumir
estruturas de decisão nesse formato aqui, somente nesse formato, em que você tem uma condição e o seu caso contrário. Beleza? E aí, para cada uma dessas condições, você somente pode executar um único trecho de código, certo? Beleza? Então, deixa eu só deixar aqui comentado para vocês, rapidinho, que o que nós resumimos foi exatamente isso aqui, certo? Então, trecho de código resumido. Então, foi exatamente esse camarada que nós resumimos, certo? Esse camarada se transformou em somente uma linha. Beleza? Então, pessoal, só para eu ter aqui noção, só para eu ter ciência de que vocês entenderam, me respondam rapidinho com sim ou com não aí no chat para eu ver como está aqui o nível de compreensão de vocês. Beleza? Enquanto isso, deixa eu ver aqui quais foram as dúvidas aí que vocês levantaram. Eu vi que vocês estavam falando aos montes e eu não estava acompanhando, certo? Ok. Beleza, uma dúvida aqui fora a parte do nosso Vinícius Anacleto. Tem diferença se deixar o zero fora de parênteses? Não, não tem. Eu deixo só esse zero entre parênteses porque eu acho mais bonitinho. Olha só, executando aqui, meu programa não tem nenhum erro. Eu só acho mais cômodo utilizar os parênteses aí, Vinícius, porque remete a uma função. Vocês já bem sabem que as nossas funções têm esses parênteses em volta. E querendo ou não, o nosso return é uma função, certo? É uma função que está se encarregando de retornar alguma coisa. E tal qual aqui o system pause, tal qual o printf, tal qual o scanf. Então, eu sempre gosto de manter essa integridade entre esses camaradas. Então, é um gosto meu, é um capricho meu, eu confesso, de deixar o parênteses aqui em volta do zero. Mas vocês podem muito bem omiti-lo sem nenhum tipo de problema, certo? Vamos lá, deixa eu ver o que mais vocês responderam, o que vocês perguntaram aqui, na verdade. Como que eu uso a raiz cúbica? Se eu não estou enganado, tem uma função, se eu não estou enganado, não, tem uma função para isso, para raiz cúbica. Deixa eu só lembrar aqui qual é o nome dela, pera aí. Deixa eu adicionar aqui a biblioteca, math.h. Eu sei que tem a SQRT, que é para a raiz quadrada, mas para a raiz cúbica, meu Deus, ela tem um nome específico. Calma aí, deixa eu pesquisar aqui na internet. Eu não lembro tudo de cabeça, mas eu sei muito, eu me recordo. Calma aí, raiz cúbica em si. Deixa eu só lembrar aqui o nome da função. Calma aí, raiz cúbica. Pera aí, pessoal. Deixa eu só dar uma pesquisada aqui, porque eu não lembro muito, não lembro o nome dessa função. Que o SQRT é a nossa raiz quadrada, mas a raiz cúbica tem um nomezinho para ela. Será que é o CBRT? Deixa eu só recordar aqui. Acho que é essa CBRT. Calma aí, então deixa eu fazer aqui o teste. CBRT, pronto, Essa é a nossa função CBRT, de fato. Então, se você precisar aí calcular a raiz cúbica, Marcos, você tem essa função CBRT dentro aí da biblioteca math.h. Essa nossa biblioteca math.h tem uma série de funções, a gente vai utilizar outras aqui no decorrer da nossa disciplina, certo? E aí, para calcular a raiz quadrada, SQRT, para calcular a raiz cúbica, CBRT. Beleza? Ok. Peço perdão aí por não ter lembrado o nome dessa função, porque eu mal uso essa raiz cúbica. O mais comum é utilizar a raiz quadrada. Deixa eu ver. Pronto. Não funciona com CBRT. Vixe. Não funciona? Calma aí. Vamos testar aqui, certo? Pera aí, vamos testar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer aqui um teste. Printf. Vou colocar aqui um resultado qualquer e vou chamar essa função CBRT para, sei lá, 9 aqui. Vai dar um valor doido. E deixa eu voltar a adicionar essa biblioteca. math.h. Deixa eu só executar aqui. Olha só, ela está sendo executada da maneira correta aí, Mikael. Tá retornando aqui um valor, porque eu não sei um valor exato aí de raiz cúbica. Tô meio
Tô meio perdido hoje, me estressei demais tentando resolver um problema no Linux, mas aqui está retornando um valor. Então, de fato, tá dando correto. Acho que alguma coisa que você deve ter feito aí no seu código deve ter dado algum erro. Já resolvi o negócio da raiz. A galera do clube de rádio disse que é normal a função não vir no Windows. Ah, tá vendo? Por isso que eu queria, por isso que eu queria, gente, mostrar hoje para vocês o Linux, pelo amor de Deus. Não sei o que aconteceu com esse meu sistema operacional. Queria mostrar essas coisinhas aí para vocês, certo? Mas felizmente eu não estou conseguindo, sério, não estou conseguindo. Enfim, mas está aqui, ó. Adiciona a biblioteca math.h, utiliza a função cbrt, beleza? E aí dá certo. No Linux o System Pause não funciona. E é verdade, verdade. Mas a gente tem algumas formas de contornar tudo isso. Tem até outra função que olha só, pronto, eu vou até ensinar uma coisa legal para vocês, pessoal, que nós temos uma função para limpar a tela, que é System CLS, certo? System CLS. Olha só, eu vou executar aqui esse meu programa. Deixa eu mostrar aqui uma coisa legal para vocês. Olha só. Vou executar aqui esse meu programa. Ele vai mostrar aqui o resultado. Em seguida, ele vai mostrar a mensagem de pause, vai limpar a tela, ou seja, vai excluir tudo que estava na tela e depois vai mostrar a mensagem de pause novamente. Olha só. Então, colocando aqui um número qualquer, apareceu aqui, número par, beleza. Pressiono qualquer botão. Opa, pressionei qualquer botão, olha só, ele limpou a tela. Então, as informações anteriores aí foram limpadas. E aí, executou novamente esse comando aqui, System Pause, e aí finalizou o meu programa. Beleza, tá bom, professor. Isso aí tem algumas aplicabilidades massa, inclusive para os próximos trabalhos aí da disciplina interessante que vocês vão limpando a tela para não deixar ela tão poluída. Mas por que eu estou mostrando isso? Olha só, nós temos meio que um probleminha, assim, digamos, quando esse nosso código for executar lá no Linux, porque lá no Linux ele tem uma outra flag, tem uma outra string aqui que deve ser passada, que não é o CLS, mas sim a clear. E aí, executando isso aqui, olha só, executando isso aqui no Windows, vejam, ó, que clear não é reconhecido como um comando interno aqui no Windows. Mas lá no Linux é conhecido, a gente utiliza o clear no lugar do CLS. E aí, como é que você resolve esse problema? Se você não tem a garantia que a pessoa que vai rodar o seu programa vai somente executá-lo no Windows ou somente vai executá-lo no Linux. Como é que a gente contorna essa problemática? A gente pode fazer isso aqui, ó, colocar o nosso ou, deixa eu procurar aqui esse caractere, peraí, deixa eu trocar aqui o teclado. A gente coloca aqui o nosso ou, que são essas barrinhas, e substitui aqui por CLS, certo? E aí, fazendo isso aqui, você não tem enganado dessa anotação, deixa eu até testar. Peraí. Deixa eu ver se era essa mesmo. Não, não era. Acho que era aqui dentro. Acho que era dentro da flag. Peraí. Acho que era aqui dentro da flag. Acho que era alguma coisa assim. Pronto, isso, era isso aqui. Então, fazendo isso aqui, olha só, escrevendo dessa forma, passando aqui duas instruções não, duas strings, eu já garanto aí que eu vou conseguir limpar a tela no Linux, que é com essa string aqui, clear, e vou conseguir também limpar aqui no Windows, que é esse CLS, beleza? Ó, o Vitor até disse, ele não sabia que isso era possível. De fato, tem uma série de coisas, pessoal, que vocês conseguem fazer com a programação, com a linguagem C, inclusive, uma delas é essa. Então, você pode limpar a tela, e aí, dessa forma aqui, você especifica que vai conseguir limpar a tela no Linux, que no caso é com Clear, e vai conseguir limpar no Windows, que no caso é com CLS. Beleza? Então, já resolve aí esses problemas que vocês podem encontrar no futuro, certo? Beleza? Ok, então fica a lição. Deixa eu até deixar aqui comentado. Vocês podem se embasar nisso futuramente. Então, aqui vou só denominar aqui a função para limpar a tela e deixar aqui que o clear funciona no Linux e o CLS funciona no Windows. Beleza? Então tá aqui todo o código aí comentadozinho para que vocês possam tomá-lo como base daqui para frente. Certo? Vamos lá, deixa eu ver o que mais vocês aí estão falando. Ah, peraí.
Como faz uma divisão inteira, tipo 60 por 24, dá 2,5, mas eu quero que mostre só o 2. Pronto, se você quer fazer isso, Sabrina, é só você considerar que a variável que vai receber essa divisão vai ser uma variável do tipo inteira. Se você não quer considerar a parte fracionária, então não utilize a variável que recebe o resultado dessa divisão como uma variável real. Porque se você definir ela como uma variável real, então você aí vai perder. Na verdade, você vai estar considerando as casas decimais. Quando você só considera quando você considera que a variável que recebe esse resultado vai ser do tipo inteiro, então já essa parte fracionária aí, essa parte decimal vai ser descartada. Aí você pega o 2 no lugar do 2,5, certo? Tente fazer isso para você ver. Essa lógica, só trocar aí o tipo dessa variável. Fazer com que a variável que recebe o resultado dessa divisão seja a variável inteira e não a variável real. Beleza? Certo. A parte de Diego, tradução de jogos. Vocês aí estão bem atentos, viu? Certo. Deixa eu ver o que mais aqui vocês estão falando. Como faz. Certo. A Sabrina perguntou aqui de novo. Que massa. Certo. Pode sim, Marcos, você pode fazer isso. Só que aí, considerando que você precisa desse valor para calcular em algum outro momento, você precisa desse resultado e não somente apresentá-lo. Então, você pode fazer dessa forma como eu sugeri, atribuir esse resultado para uma variável do tipo inteira. Mas se você não precisar utilizar esse resultado em algum outro momento, somente apresentá-lo, então pode fazer dessa forma, certo? Tem aí, é o que eu sempre gosto de enfatizar, pessoal. Nós temos inúmeras formas mesmo de solucionar o mesmo problema aí no universo da programação. É o que eu acho mais fascinante. Então, o que eu ensino para vocês é uma das possibilidades, mas nós temos assim inúmeras de se resolver o mesmo problema. Isso que é muito legal mesmo. Beleza, então salvando aqui, deixa eu só deixar salvo. Vamos aqui para o próximo exercício, certo? Então, voltando, olha só. Exercício 2. Bem simples também. Vamos novamente aplicar esse nosso camarada. Olha só. Cria um programa para identificar se o número é igual ou diferente de 4. Vocês sabem que eu tenho que colocar aí o meu número favorito. Então, pensei aqui nesse exercício. Então, bem simples. Vocês já sabem como fazer isso utilizando o if else, só que agora vamos fazer juntos utilizando o nosso operador ternário. Beleza? Então, deixa eu só copiar aqui esse código, abrir um novo arquivo, Ctrl+C, Ctrl+V, deixa eu apagar isso aqui, e aí vamos lá, pessoal, agora vocês irão me ajudar nessa tarefinha, certo? Vamos ver se vocês estão compreendendo. Olha só, estou aqui com o nosso programa, está com a mesma estrutura do programa anterior, ou seja, estou aqui com a variável número, estou lendo um número inteiro, e aí o problema pede que vocês identifiquem se o programa é igual ou diferente de 4. Então, me digam aí como ficaria a condição, só a condição para isso. Me digam aí como seria a condição para verificar se o número é igual a 4, por exemplo. Digo aí rapidinho no chat, alguns segundos aí para vocês responderem. Isso, mas sem o if, só a condição. Perfeito. Isso, perfeito. Muito bem, pessoal. Então, exatamente isso aqui, ó. Número igual a 4. Massa, vocês aí estão por dentro. Então, eu já atendi esse primeiro ponto. Já tenho a minha condição. Em seguida, olha só, seguindo a estrutura, interrogação. Então, dou uma interrogação aqui, certo? Interrogação, vou passar o que vai ser executado caso essa condição seja verdade. E aí, pessoal, se essa condição for verdade, o que eu tenho que apresentar? O que vocês acham que eu tenho que apresentar se essa condição for verdade? O que vocês sugerem aqui que eu faça? Um minutinho aí para vocês sugerirem. Não precisa nem escrever anotação, só falar. Pronto, ó, perfeito. Isso, pronto, perfeito. Que é igual a 4. Então, massa. Então, vou colocar aqui printf. Opa, printf número igual a 4. E aí, barra N, certo? Para pular aqui o ali.
Duas, na verdade. E aí, pessoal, o inverso vai ser o que eu tenho aqui, que o número é diferente de 4. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, número não é igual a 4. E aí, finalizo aqui com ponto e vírgula. Pronto, resolvemos aí esse problema. Olha só, vamos testar aqui o nosso programa. Deixa eu só salvá-lo lá na nossa pasta, exercício 2. E aí, pronto, olha só, executei, vou colocar aqui 4. Então, apareceu ó, que o número é exatamente igual a 4. De fato, o meu usuário digitou aí o número da sorte. Prosseguindo aqui, colocando outro número qualquer, sei lá, 9. 9 não é igual a 4. Então, isso simboliza que essas duas possibilidades simbolizam que aplicamos muito bem esse nosso operador ternário. E aí, mais uma vez, pessoal, bem simples. E isso pode ser muito útil mesmo, em algum determinado momento, em algum determinado caso, em alguma situação futura aí que vocês venham a encontrar. Beleza? Ok. Ah, pessoal, perdoe. Eu estava utilizando aqui, foi mal, o porcento D, certo? Foi mal, é coisa da minha cabeça, costume. Como eu tinha falado há um tempo, o porcento D e o porcento I são exatamente a mesma coisa. Foi até bom a Radija ter levantado essa dúvida. É costume meu. Eu me habituei a utilizar o porcento D para fazer leitura de valores inteiros. Mas o porcento D e o porcento I exatamente o mesmo princípio. E eu recomendo que vocês utilizem o porcento I porque já faz referência à regrinha, assim, a dica, na verdade, que eu dei, que é porcentagem e a primeira letra do número, a primeira letra do tipo que você vai ler. Ou seja, se eu vou ler aqui um valor inteiro, então a primeira letra é I. Se fosse um valor float, seria F. Se fosse um caractere, seria C e por aí vai, certo? Então, perdão. Foi só costume meu, é só coisas aí que infelizmente eu deixei passar batido. Certo? Beleza? Não, porque o porcento I é o valor inteiro, o porcento D é decimal. Pronto. Olha só. Beleza. O nosso porcento D, de fato, porque a gente consegue fazer a leitura, porque a gente tem o porcento F, que também dá certo. Na verdade, esses tipos aqui dão certo. Tanto colocar aqui o tipo real também, a gente consegue fazer a leitura. Olha só, se eu passar aqui 8, continua, só que ele dá aqui um alerta. Mas o porcento D, olha só, ele não dá esse alertinha. Então, se eu tivesse aí fazendo a leitura de um valor decimal para uma variável do tipo inteiro, então o programa que eu utilizo iria acusar aí algum erro. Eu não lembro muito bem, eu confesso, a lógica por trás do porcento D, certo? Não, para ser honesto, não me lembro, mas a gente tem outros tipos que eu deixo para apresentar mais à frente, para apresentar alguns outros casos mais específicos, como alguns valores com a capacidade maior de ser lido, enfim. Mas aqui o porcento D e o porcento D, na verdade, o porcento I dão certo para esse caso. Mas continue utilizando o porcento I para fazer referência ao que eu tinha ensinado, certo? Peço perdão por esse equívoco, beleza? Então, executando aqui, novamente, olha só, a Paulina disse que já até mudar o porcento I. Não, foi erro meu. Desleixo da minha parte, certo? Então, tá aqui, exercício 2, pessoal, resolvido aí com sucesso. Beleza? Vamos aqui para o sexto exercício, e esses outros 3 ficam aí para vocês brincarem, certo? Olha só, esse terceiro exercício eu já vou mostrar uma outra biblioteca aí que pode ser muito útil na experiência futura de vocês. Olha só esse exercício aqui. Utilizando a função isalpha da biblioteca ctype.h, identifique se um caractere lido é alfanumérico ou não. Olha só, nós temos aí uma série de funções nessa nossa biblioteca ctype para verificar os tipos de dados. Isso é muito interessante, porque a gente pode verificar se um caractere lido ele é um caractere alfanumérico, ou seja, se é letras ou números, se é um caractere especial, sei lá, nós temos tantas condições que me fugiu até que da mente agora. Mas essa biblioteca é muito massa, e eu selecionei aqui uma dessas funções para que vocês tenham a noção de que é possível verificar isso também no universo aí da programação, certo? Alguém ligou o microfone?
Acho que não, acho que foi um acidente. Beleza. Então, pessoal, tá aqui. Vamos utilizar essa função nova e ver como essa nossa solução se aplica aqui dentro desse contexto. Beleza? Então, deixa eu só dar aqui o Ctrl C e um Ctrl V, certo? Para aproveitar aqui o código já escrito e otimizar o nosso tempo. Então, exercício 3 aqui que estamos respondendo juntos. Olha só, eu vou adicionar a nova biblioteca. Então, eu faço isso aqui em cima, ó. Hashtag include ctype.h. Beleza? Outra coisa, agora eu não vou ler valores inteiros, mas sim valores do tipo char. Eu vou ler aí um caractere qualquer, certo? Então, estou trocando aqui o tipo dessa minha variável e também o seu nome, certo? Então, agora eu tenho essa variável caractere. Eu vou trocar aqui número por caractere e agora o tipo lido não é o valor do tipo inteiro, é o valor do tipo char. E, pessoal, se eu quero ler um valor do tipo char, qual vai ser o identificador que eu vou colocar aqui? Me mandem rapidinho no chat, só para ver se vocês entenderam a lógica por trás. Quero ler um valor do tipo caractere agora. Qual vai ser o identificador? Porcentagem, o quê? Um minutinho aí para vocês responderem ou pensarem. Pronto, muito bem. Isso, porcentagem C, porque é porcentagem e a primeira letra do tipo de dado que eu vou ler. Então, porcentagem C. Olha só, o tipo é o char, que é o caractere, a primeira letra que está aqui. Opa, a primeira letra que está aqui é a letra C. Então, porcentagem C, e aí eu consigo ler um caractere. Beleza? Vamos lá, vou apagar tudo isso aqui. E aí, olhem só como é essa minha condição. A minha condição é a chamada dessa função, ó, isalfa. Essa minha função, isalfa, por padrão, ela já retorna uma verificação, um valor booleano. Ela já verifica. Na verdade, ela retorna zero se o caractere ele for alfa e um se ele for se ele for alfanumérico, um se ele for o contrário. Se eu não estou enganado, é isso, se não for o inverso. Então, a nossa condição já é exatamente a chamada dessa função. A chamada dessa função já se encarrega de pegar o valor que nós vamos passar para ela e retornar um valor que vai indicar se ele é alfanumérico ou não. Então, aqui dentro da chamada dessa minha função isalfa, eu vou passar o caractere que eu quero verificar, que é essa minha variável aqui, caractere. Beleza? E aí, seguindo aqui a lógica, olha só, já tenho a minha condição com formato diferente, porque essa minha função já retorna algo. Então, por si só, ela meio que atua como uma condição. Então, já tenho aqui a minha condição, separo com o meu operador ternário e vou agora colocar o que vai ser executado se isso for verdade. Se isso aqui for verdade, pessoal, isso aqui eu já vou fazer logo, eu quero mostrar que o caractere lido é alfanumérico, certo? Se a verificação da minha variável caractere mediante essa função resultar em um valor verdade, então eu executo o que está aqui, nesse primeiro caso. Se não, se não, eu executo aqui o contrário, que seria só o inverso dessa mensagem. O caractere lido não é alfanumérico. E vamos testar isso aqui na prática para vocês verem que interessante. Faltou só um ponto e vírgula aqui, certo? Ponto e vírgula. Olha só, vamos testar isso aqui e vocês verão que massa. Então, colocando aqui um caractere alfanumérico, sei lá, a primeira letra do meu nome, mostrou que, de fato, ó, o caractere lido é alfanumérico, porque D é uma letra ou é um número, se enquadra dentro dessa categoria, alfanumérico, certo? Faz parte do alfabeto ou é um numeral. Colocando aqui o número, olha só, colocando aqui o número da sorte, aí ele mostrou aqui que não faz aí parte do alfanumérico. Calma aí, deixa eu só colocar aqui. O arroba também não faz parte, certo? De fato, acho que Isalfa só está verificando se faz parte do alfabeto. Acho que eu acabei me confundindo. Acho que eu acabei me confundindo aqui no nome da função, certo? Não, mas mesmo passando 4, Lívia,
mesmo passando 4, eu estou fazendo a leitura desse valor como um caractere. Então, perdão, isalfa, eu não me toquei, isalfa só verifica se faz parte aí do alfabeto. Um número que não vai, ó, de fato, não é o número. Então, perdão, deixa eu só trocar essa mensagem bem simples de contornar esse problema. Então, o caractere lido é alfabético, sei lá, é alfabético. Então, vou trocar alfanumérico aqui por alfabético. E aí também temos nessa biblioteca uma função que verifica isso. Eu acabei me confundindo, pensei que era isalfa, mas não era. Deve ser alguma outra. Deixa eu ver aqui se encontro ela. Isalfa. Isalfa, deixa eu só ver aqui. Ó, essa aqui para verificar. Isalnum. Se eu não estou enganado, é essa aqui. Isalnum. Vamos testar? Olha só. Então, isalfa, isalnum. Vamos ver aqui, certo? Então, testando. 4. Pronto, agora sim. Eu confundi, peço perdão. Então, para verificar se é alfanumérico, então é a função isalnum. Alfanumérico, alfabético ou numérico. Perdão, acabei cometendo esse pequeno deslize. Então, já vou deixar aqui as coisas da forma que devem ficar. Então, o caractere lido é alfanumérico, certo? Agora sim, com essa função, isalnum, vocês conseguem aí verificar isso. Beleza? Ok. Beleza, vamos lá, colocar aqui letra, tá certo, ó. Ó, D deu certo, ó, o caractere D é alfanumérico, ou é uma letra ou número. Ó, o número, 8, também mostrou que é alfanumérico. Um caractere que não faz parte, por exemplo, o arroba, já mostra aí que não é alfanumérico, não é um número e nem é uma letra. Beleza? Então tá aqui, no caso, é a função isalnum, mas quando vocês forem me enviar essa questão, vocês trocam aí, fazem essa mudança para colocar a função correta, beleza? A função anterior, que no caso era isalfa para verificar se era alfabético, certo? Então foi até bom que deu esse errinho para a gente ver aí uma outra função que faz parte aí da C-Type, beleza? Ok. Deixa eu ver aqui. A Lívia perguntou: faz diferença colocar o C maiúsculo ou minúsculo depois da porcentagem? Vamos ver, olha só. Colocando aqui o C maiúsculo, que não é o que a gente utiliza, olha só. Ele está informando. Opa! Eita! Executando aqui novamente, está informando formato porcento C maiúsculo é usado aqui para um tipo específico, mas você está lendo um valor do tipo chá. Vamos testar isso na prática, olha só. Beleza, deu certo. Olha só, testando aqui novamente, continua dando certo. Mas note que ele está dando um aviso, porque esse porcento C maiúsculo, na verdade, na linguagem C, nós temos essa distinção entre os caracteres maiúsculos e os caracteres minúsculos, mediante a nossa tabelinha ASCII, que eu já falei tanto aí para vocês, certo? E aí, o C maiúsculo aqui simboliza a leitura de um outro tipo de dado, enquanto que o C minúsculo é o tipo de dado mais adequado que nós temos aí que ler nesse momento. Então, de caso, de fato, não, o C é sim case sensitive, certo, Andrei? É sim case sensitive. A gente tem essa diferença, olha só, tá aqui o C minúsculo, deu certo. Troquei pelo C maiúsculo, ele me deu um alerta. Continuou dando certo, mas está aparecendo aqui um alerta. E o alerta é o primeiro passo para que o seu programa aí encadeie bugs, porque você não está mantendo a integridade dos dados da forma correta. E isso pode ser prejudicial lá na frente ou à medida que o seu programa for se tornando mais complexo. Aqui no caso, a própria Falco ela já simplifica bastante os nossos códigos e os programinhas que a gente está fazendo aqui são bem simples. Então, esses errinhos, esses avisos não trazem tanto problema. Mas, de qualquer forma, é sempre bom que vocês evitem isso ao máximo. Então, sempre evitem ter esse tipo de alerta, certo? Porque o programa executa, mas alguma coisa aí vai trazer um certo prejuízo lá na frente. Ok? Beleza? O Andrei perguntou o que significa mesmo esse camaradinho aqui, interrogação, Andrei? Isso é o que eu estou ensinando aqui para o pessoal, é o nosso operador ternário. A nossa lista está dividida em 2 pontos. Operador ternário e switch,
certo? O nosso operador ternário, ele tem esse formatinho aqui que eu já deixei comentado. Em um primeiro momento, passamos uma condição, separamos o que vai ser executado caso ela vai ser verdade e caso ela seja falsa, por esse nosso camarada, esse ponto aí de interrogação. Então, esse ponto de interrogação é o que separa a nossa condição do que vai ser executado caso ela seja verdade ou caso ela resulte um valor falso, certo? E aí, para separar o que é executado caso é verdadeiro ou caso seja falso, nós temos aqui esses dois pontos. Então, por isso que temos aqui esse printf, ele não finaliza com ponto e vírgula, mas sim com dois pontos aqui para poder separar esses dois camaradas. Ah, professor, poderia deixar isso aqui tudo juntinho? Pode, ó, pode deixar juntinho aqui, sem nenhum problema. O alerta que está aparecendo aqui, perdão, é só do C maiúsculo, certo? Se vocês quiserem deixar juntinho, é mais capricho meu. Eu sempre coloco esse espaço aí para separar e ficar mais fácil de enxergar. Beleza? Ok. O Vinícius perguntou, usar esse operador ternário seria a mesma coisa que fazer if else? Sim, igual eu mostrei aqui no primeiro exercício. Olha só, no primeiro exercício, se eu pedisse para vocês verificarem se um número é par ou ímpar só com if else, vocês fariam isso aqui. Só que isso aqui eu resumi em uma única linha. Essa é a justificativa por trás do operador ternário, você simplificar um trecho de código em uma única linha. O resultado é praticamente o mesmo. O benefício aí que você tem é essa redução nas linhas de código do seu programa, certo? Fica um pouquinho mais complexo de se compreender de fato, mas o programa fica mais enxuto, beleza? Então, se você tiver com muitas linhas de código, se o programa estiver extenso, você pode buscar diminuir o tamanho dele aplicando esses nossos operadores ternários aí, certo? Beleza? Então tá aqui, pessoal, o exercício 3 aí respondido com sucesso. Os outros 3 aí restantes que sobraram ficam aí para vocês brincarem, certo? E aí, bora lá, vamos aqui agora para a nossa outra estrutura de decisão, que é a switch, ou o nosso escolha, certo? E aí o nosso escolha, na nossa switch, tem a mesma lógica do escolha, vocês já sabem muito bem como escolha se figura. Escolha uma variável e passa todos os possíveis casos de valores que essa variável pode possuir. No switch, você não pode ter esses casos representando condições lógicas, sei lá, se é maior do que 1, se é menor do que 0, enfim, nada disso. Você somente tem esse caso de verificação de igualdade, verificar se o valor da variável que você está passando é igual a um dos valores que você especificou nos seus casos. E aí, para mostrar isso em prática para vocês verem como o switch é bem simples de se utilizar, olha só, vou resolver esse exercício 7 aqui. Cria um programa que imprima o gênero de uma pessoa utilizando dos caracteres M ou F como entrada. Considere que as letras podem ser minúsculas ou maiúsculas. Certo? Beleza. Fazendo isso aqui com o if, vocês já sabem muito bem como seria. Vocês iriam ler um caractere if igual a M maiúsculo ou igual a M minúsculo, então eu ia mostrar aqui a pessoa do sexo masculino. Se não, é o se if, se for igual a F maiúsculo ou igual a F minúsculo, simboliza que a pessoa do sexo feminino. Beleza. Com o if a gente já sabe como fazer, bem simples também. Vamos agora expandir esse conceito utilizando o nosso switch e vocês verão que ele tem também a mesma capacidade de deixar o nosso código mais organizado, tal qual o escolha fazia. Beleza? Então, deixa eu só copiar isso aqui, abrir um novo arquivo, certo? Um novo arquivo, Ctrl+C, Ctrl+V, exercício 07, exercício 07, certo? E aí, pronto. Olha só, deixa eu apagar isso aqui. Agora a gente não vai mais trabalhar aí com operador ternário, beleza? Operador ternário vocês já entenderam muito bem. Ok, então vamos agora partir aqui para o nosso switch. Então deixa eu apagar aqui, o que é irrelevante. E aí vamos ter o seguinte, char e sexo, certo? Vai simbolizar aí o sexo dessa pessoa. Então, vamos pedir aí para o nosso usuário informar o seu sexo, beleza? Então, informe o seu sexo, e o usuário vai se deparar com essa mensagem e vai fazer o que está sendo solicitado.
tal qual está aqui, ó, informa o seu sexo, vou colocar aqui o meu, em maiúsculo ou em minúsculo, tanto faz, se enquadraria na mesma verificação que eu estou querendo fazer, certo? Verificar se a pessoa que respondeu essa pergunta dentro do seu programa é do sexo masculino ou feminino com o if else, muito simples, você já sabe, já deduzem a lógica por trás. A novidade é agora utilizar o nosso it. E o nosso it, pessoal, como eu disse, tem exatamente a mesma lógica, a mesma estrutura lá do nosso escolha. Então, eu passo aqui o switch, informo a variável que vai ter o seu valor verificado em cada um dos casos, abro aqui as minhas chaves e especifico cada um dos casos através desse camarada, case, certo? Olha só, voltando lá para o pseudocódigo, nós tínhamos isso aqui, né? Na verdade, escolha, e aí passávamos aqui uma variável, sei lá, sexo, e aí especificávamos aqui o fim escolha, e aqui tínhamos os seus casos, caso tananã, caso tananã, e por aí ia. É a mesma lógica, pessoal, a mesma estrutura, só que notem que a palavra escolha foi traduzida para o inglês pelo switch, a palavra caso foi traduzida para o inglês pelo case, pelo case, certo? E aí o nosso case, ele tem agora meio que um bônus, tem algumas coisinhas aí que nos permitem explorar coisas mais complexas. Aqui no caso, olhem só, vou especificar um dos valores aí que eu quero verificar. Se, por exemplo, for o M maiúsculo, certo? Então, case M maiúsculo, só que agora, como é que eu separo o espaço delimitador do meu case? Eu vou fazer isso aqui, pessoal, ó, tal qual nós já estamos fazendo com o if para especificar cada um dos códigos que serão executados mediante a satisfação de um caso? Não. Aqui a gente agora tem um negocinho diferente. Eu separo aqui o meu case com 2 pontos e finalizo ele aqui, calma aí, finalizo ele, eita, meu Deus do céu, não tá deixando eu colocar aqui, finalizo ele com um break, ou de pause, certo? Então, agora sim, entre esses dois camaradas aqui, a especificação do meu case e o meu break, eu vou ter exatamente o que vai ser executado caso esse camarada aqui venha a ser verdade. Então, se for verdade, deixa eu só mostrar aqui uma mensagem aqui qualquer, sei lá, sexo masculino, por exemplo. Beleza? Barra N, aqui, 2 pontos. Olha só, vamos testar isso, beleza? Olha só, executando aqui o meu programa, calma aí, acho que aqui no caso era as aspas simples. Espera aí. Deixa eu só trocar aqui, aspas simples. Pronto, foi perdão. Aqui no caso, se vocês forem verificar caracteres, usem as aspas simples e não as aspas duplas, que as aspas duplas simbolizam as nossas mensagens. Para verificar um caractere em alguma verificação, vocês utilizam as aspas simples. Perdão aí por esse breve equívoco. Então, agora sim, executando, olha só, se eu informar aqui o sexo feminino, por exemplo, meu programa ainda não está verificando isso, porque eu não tenho um caso para verificar esse camarada, não é verdade? Olha só, agora colocando meu M maiúsculo, meu M minúsculo, também não está verificando isso. Colocando agora o meu M maiúsculo, aí sim mostrou a mensagem que é executada mediante a satisfação desse caso. Beleza? E aí vocês podem ter, tal qual lá no if else, qualquer outra coisa. Olha só, imaginando que tudo isso aqui seria várias linhas de código, vocês podem ter tudo isso. O importante é que você delimite o espaço de um caso entre a denominação desse caso e o seu respectivo break. Então, break é o que vai separar cada um dos seus casos. Olha só, pessoal, se eu quisesse verificar o caso da pessoa informar o M minúsculo para representar o seu sexo. Então, eu trocaria aqui o meu M maiúsculo pelo meu M minúsculo, continua aqui com a mesma lógica. Olha só, executando o meu programa, então, M maiúsculo, está mostrando aqui que o sexo é masculino. M minúsculo, olha só, M minúsculo também está mostrando esse outro caso. Também teria a mesma coisa para verificar aí o caso feminino
Então, só copiando esses casos, olha só dando aqui um Ctrl+C e Ctrl+V e fazendo as alterações aí necessárias. Então, deixa eu só mudar aqui, feminino, e aqui também. Então, olha só, com essa estrutura, eu já estou verificando as duas possibilidades do meu usuário em formar um caractere maiúsculo ou minúsculo para representar o sexo masculino, ou maiúsculo e minúsculo para representar o sexo feminino. Beleza. Mas, pessoal, vocês enxergam algum problema aqui? Não é nem um problema grave, mas vocês enxergam alguma coisa dentro desses casos que está sendo incômodo ou que eu possa simplificar? Me digam aí o que vocês acham. Isso, perfeito, Leonardo. Repetição demais. Pessoal, olha só. Se o meu usuário informar o caractere M maiúsculo, eu vou imprimir a mensagem sexo masculino. Se for o M minúsculo, eu também imprimo a mesma mensagem. Olha o F maiúsculo, também imprimo a mesma mensagem. O F minúsculo também imprimo a mesma mensagem. Eu estou tendo redundância aí no meu código. Se eu fosse fazer isso aqui lá no meu if, eu teria isso aqui, ó. If sexo igual M maiúsculo ou, opa, deixa eu trocar aqui o layout do meu teclado, peraí. Ou sexo igual, ai que droga! Ou trocava aqui para o meu M minúsculo. Eu teria esse meu if aqui. E aí, fazer isso aqui, pessoal, meu Deus do céu, teclado. Meu Deus do céu, teclado. Ô, tá me trolando. Ah, enfim. Fazer isso aqui, eu não tô conseguindo colocar aqui o caractere. Fazer isso aqui com if era muito mais simplificador do que fazer com switch, não é verdade? Porque eu já evitaria essa redundância. E aí vocês devem estar se perguntando, será que no switch eu tenho a possibilidade de fazer coisas assim simplificadas tal qual o if permite? Sim, a gente pode fazer isso. Olha só, pessoal, deixa eu deixar isso aqui comentado. Eu tenho a possibilidade no meu switch de retirar esse break. E aí, se eu retirar esse break, olha só, retirei esse break aqui. O que acontece? Se esse caso for executado, se esse caso for satisfeito, de fato, a minha variável M, a minha variável sexo, conter o caractere M maiúsculo, ela vai executar o que está aqui e prossegue para o próximo caso. Ela não dá uma pausa, porque o meu break especifica, opa, você vai executar o que está aqui, encontrei o meu break, beleza, você não executa mais o que está abaixo. Mas omitindo o meu break, olha só, omitindo aqui o meu break, apagando ele, então isso simboliza que o que vier abaixo vai ser executado. Só que olha só, da forma aqui que está, se o meu usuário informar M maiúsculo, ele está repetindo esse trecho de código. Eu continuo com a redundância, ainda não resolvi o meu problema. Então vocês podem, olha só, fazer isso aqui, ó. Eu tiro esse case daqui, trago ele para cá, certo? E aí eu deixo atrelado a esses dois um único trecho de código. Então, olhem só, se o meu usuário digitar um M maiúsculo, vai ser executado o que está após ele. O que está dentro desse meu case é um outro case, que é o meu case minúsculo, que verifica a mesma possibilidade. E esse meu case minúsculo, como verifica a mesma possibilidade, não a mesma possibilidade, mas tem exatamente o mesmo trecho de código a ser executado, então já coloco esse trecho de código aqui. Ou seja, fazendo dessa forma, se o meu usuário digitar M maiúsculo ou M minúsculo, eu caio aqui, nesse caso, no que está especificado aqui nesse caso, executa esse meu printf e finalizo, porque o que está abaixo já não faz sentido. Podem, inclusive, aplicar a mesma lógica aqui para os casos de verificação do sexo feminino. Então, já deixo tudo isso aqui nesse formatinho. E aí sim, se o meu usuário digitar M maiúsculo ou M minúsculo, eu vou executar isso. Se o meu usuário digitar o F maiúsculo ou o F minúsculo, eu executo exatamente o que está aqui. Beleza? É muito mais prático aí, como a Lívia acabou de enfatizar. De fato, isso aqui é muito massa e é muito bom porque garante uma visualização mais precisa, mais concisa
aí dos seus casos. Eu acho, particularmente, para essas verificações de igualdade, o case muito melhor aplicável do que o if. Vocês conseguem fazer essa mesma coisa aqui que eu deixei marcada com o if, tal qual está aqui em cima, só que isso aqui não fica tão bem organizado, assim, eu diria, quanto está aqui no meu switch. Eu acho muito mais bonitinho, eu acho muito mais organizado, também muito mais prático. Beleza? E vamos testar, olha só. Colocando aqui M minúsculo, apareceu o sexo maiúsculo, sexo masculino. Colocando um M maiúsculo, também continuou com a mesma mensagem. Vamos verificar o sexo feminino, olha só. F maiúsculo está com a saída correta. F minúsculo também está com a saída correta. Beleza? Então tá aqui, pessoal. Essa é a aplicabilidade aí da nossa estrutura switch. É assim que a gente aplica ela em vários contextos aí dos nossos programas, certo? Beleza? Então me digam aí rapidinho se vocês entenderam, respondam com sim ou com não, se ficou claro aí na mente de vocês, para eu saber se eu prossigo ou se eu explico aqui novamente, certo? Deixa eu ver aqui as dúvidas rapidinho. Beleza. Ó, o Marco já tinha dito, é só resolver um dos breaks. Eu não estava acompanhando, foi mal. O Vinícius Anacleto disse, qual a diferença do igual, igual e de igual, igual, igual? Ele tem, se eu não estou enganado, 3 iguais tem uma aplicabilidade mais específica. Eu não me recordo tão bem, Vinícius. Não me recordo tão bem, mas a gente tem uma aplicabilidade específica para isso. Se eu não estou enganado, eu não me recordo tão bem. Isso aqui é mais para coisa binária, não lembro. Em tese, a gente utiliza mais esse igual, igual, certo? A diferença dos dois iguais é que a gente está fazendo a verificação de igualdade, de um igual a gente está fazendo a operação de atribuição. Mas, honestamente, os 3 iguais eu não me recordo. Mas, se eu não estou enganado, deve ser alguma coisa com operação binária, não sei. Mas com operação binária é tão complexo que eu nem me arrisco a falar aí para os alunos, porque é bem, bem difícil de se compreender. Ó, no JavaScript, sim, no JavaScript a gente tem essa diferença, e usa os 3 para verificar. Mas aqui eu não me recordo tão bem, mas eu acho, não tenho certeza, que deve ter alguma verificação aí para a parte do binário, certo? Mas eu não tenho certeza, para ser franco. Não tenho certeza. Compara o tipo também. Pode ser. Pronto, no JavaScript, se eu não tô, no JavaScript, se eu não estou enganado, igual, 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 compara o tipo também. Certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui a dúvida do Vitor. Estou respondendo aqui aos poucos. Diego ainda vai tacar esse teclado na parede, só não vou tacar porque ele foi caro. Mas história dá vontade. Professor, não poderia resumir 2 casos em um, ao invés de case M e... certo, usar só um case. Bora lá, vamos testar aqui. Vamos testar aqui, ó, colocando esse nosso operador, case, tal qual você sugeriu, certo, Vitor? Não, calma aí. E aqui... Peraí. Eu tenho que ficar trocando esse teclado toda hora, gente, é um saco. Olha só, vamos testar isso aqui, vamos ver se o nosso programa, ele aí aceita, certo? Então, olha só, informe o seu sexo, M masculino, ou M masculino, M minúsculo, aqui não deu certo. M maiúsculo, olha só, também não deu certo. Vamos testar igual eu fazia, igual eu fiz lá naquela nossa instrução do System CLS ou Clear, colocando esse nosso ou dentro aí da nossa string. Olha só, foi fazendo isso aqui, também não deu certo, e fazendo isso aqui, também não deu certo. Então, aí, Vitor, respondendo sua dúvida, na prática não é possível, infelizmente, fazer isso dentro de um case. Cada case tem a possibilidade de conter somente um único valor aí a ser verificado. Seria muito prático se a gente pudesse colocar case M maiúsculo ou M minúsculo, ou enfim, seguir aí com essa lógica, mas infelizmente não é possível fazer isso aqui dentro do case. A gente tem que ter um case para cada um desses casos. Então, aqui note que eu preciso desse case
M maiúsculo e desse case M minúsculo para fazer isso aí que você sugeriu. Beleza? Deixa eu só conectar aqui meu computador na tomada, antes que ele desligue, e eu deixo aí vocês na mão. Opa, desliguei foi minha... Calma, desliguei foi minha ring light. Peraí. Rapidinho. Pronto. Agora sim, certo? Então, deixa eu ver aqui. Todo mundo está falando que sim, sim, ficou claro. Sim. Beleza, beleza. Não sei se o seu teclado funcionaria, mas é possível alterar o diâmetro do teclado apertando Windows mais espaço. É o Windows espaço? Que massa! Não sabia, muito mais prático. Então aí, obrigado aí, Leonardo. Agora não vou mais precisar ficar vindo aqui. Só apertar o Windows espaço e muda. Que massa, cara. Ganhou um ponto, viu? Ganhou um ponto, velho. Obrigado aí. Ganhou um ponto. Beleza. Então, ok, pessoal. Então, beleza, pessoal. Tá aqui nosso exercício 7 aí respondido com sucesso. Beleza? Vamos lá. Olha só. Exercício aqui 8. E esse aqui já vou deixar aí para vocês prosseguirem, certo? Vocês vão se encarregar de concluir. Já estou dando muita coisa aí de mão beijada para vocês. Eu não quero que seja assim. Olha só. Exercício 8. Escreva um programa utilizando o nosso comando switch, que vocês já confessaram aí para mim que entenderam, que imprima um mês de acordo com o número digitado pelo usuário. Ou seja, 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e por aí vai. Certo? Então, olha só. Deixa eu só copiar isso aqui, abrir aí um novo arquivo, Ctrl+C, Ctrl+V, deixa eu salvar aqui como exercício 8, exercício 08. Beleza. Olha só. Então, agora, o nosso usuário vai informar um número que vai ser correspondente a um dos 12 meses aí que nós temos do ano. Certo? Então, vou chamar aqui essa minha variável, vou denominar ela, vou declarar ela como do tipo inteiro, vou chamá-la aí de mês, e aí vou pedir para o meu usuário informar... Eita! Ué, calma aí. Vou pedir para o meu usuário informe o número do mês, certo? Por exemplo, só uma mensagem qualquer. E o meu usuário vai e informa um valor inteiro que vai ser atribuído para essa minha variável mês. Beleza, ok, sem nenhuma dificuldade. O que vem agora é utilizar essa nossa estrutura switch para representar aqui o que eu pedi que vocês verificassem. 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e por aí vai. Beleza? Então, pessoal, vocês já deduzem que eu vou ter a minha estrutura switch aqui, vou passar a minha variável mês, abro as minhas chaves e aí vou declarar cada um dos meus casos. Então, pegando aqui o primeiro, olha só, case. Pessoal, o que que eu vou passar aqui para esse case? Considerando aqui a lógica da questão. Eu quero verificar o caso aí do meu usuário representar, do meu usuário ter informado o mês de janeiro. Então, qual vai ser o valor que o meu case ali vai ter que possuir mediante aqui a lógica dessa questão? Me diga aí rapidinho no chat. Pronto, perfeito. 1. De fato, ó, quando o meu usuário informar 1, vai ser janeiro, 2 vai ser fevereiro, 3 vai ser março, por aí vai. Então, obrigado aí, meninas, pela sugestão. De fato, vocês estão corretas. E aí, pessoal, nós vimos que no caso anterior, eu estava colocando os nossos casos, os valores dos nossos casos, entre as aspas simples. Eu devo, também nesse caso, fazer isso aqui. Deixa eu usar aqui a dica do nosso Leonardo. Eu devo fazer isso aqui. Isso aqui está correto? Me digam aí se vocês concordam ou não. O que, que vocês acham de eu fazer desse jeito? Colocar case aqui e o 1 entre as aspas simples. O que, que vocês têm a deduzir sobre isso? Ó, que não está correto. De fato, mas alguém sabe por que, que não estaria correto? Fazer aqui dessa forma, colocar o case, o valor 1 entre essas aspas simples? Alguém tem alguma ideia do que seria? Se quiser responder no chat ou ligar o microfone,
Pronto, perfeito, porque a gente está encarando como string, no caso não como string, porque não é uma cadeia de caracteres. A gente está considerando só o caractere, beleza, Lívia? Isso, perfeito. A gente está considerando o caractere e não o seu valor numérico. Ou seja, olha só, olha o problema que nós temos aqui. A minha variável mês tem valores do tipo inteiro. E eu estou atribuindo um valor do tipo inteiro para ela. Beleza, então aqui até aqui está correto. Chego aqui, eu já estou verificando se a minha variável mês, que tem um valor inteiro, é igual ao número 1, mas na sua forma de caractere e não no seu valor 1. Isso é um problema, certo? Isso é um problema e traz, obviamente, prejuízos aí para a minha lógica. Então, a forma correta de especificar isso é fazendo isso aqui. Tenho que declarar aí case 1, certo? Especificar aqui que vai ser um valor aí do tipo inteiro. Beleza? O Vinícius perguntou, era só mudar o mês de inteiro para chá? Ah, poderia ser. Pronto, ó, uma solução aí que eu não pensei. Pronto, poderia ser, ó. Se vocês quisessem, claro, seguir essa lógica, beleza? Então, fazendo aqui dessa forma, deixa eu colocar só aqui um printf janeiro, e aqui barra n, daria certo, Vinícius. Boa observação. Aqui daria certo. Daria certo, ó, colocando aqui um de fato em forma janeiro. Só que aí, considerando aqui que a gente vai precisar desse valor, a gente está considerando, na verdade, aqui o valor inteiro, então a gente aí tem prejuízo, ó, porque aqui colocando um não informa o mês correspondente. Beleza? Mas está aí uma da solução. Boa observação, Vinícius. Não tinha pensado nisso. Beleza, mas voltando aí para o que a gente tem, certo? Para o que foi exigido da questão. Então, a questão quer que você considere essa variável como valor do tipo inteiro, e verifique esses valores inteiros aqui. Beleza? Então, ok, pessoal, essa é a lógica de toda essa questão. Então, vocês aí terão todos os outros casos para verificar cada um desses meses. Beleza? O que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte, olha só, vocês vão chegar lá no final e vão ter isso aqui, caso 12, que representa, deixa eu copiar logo isso, caso 12, que representa aqui o nosso mês de dezembro. A gente está bem pertinho aí do Natal. Beleza. Temos aqui, considerando os valores de 1 até 12. Então, olha só, o meu usuário digitou 12, beleza, caiu em dezembro, está correto. Mas, pessoal, se o meu usuário, por exemplo, digitar aqui 13 é um número válido aí para os 12 meses que nós temos em um ano? Não, não existe o mês de número 13. A gente não tem o 13º mês. A gente tem o 13º salário, que é uma coisa assim maravilhosa. Mas a gente não tem o 13º mês de trabalho. Temos o 13º mês de salário, mas não temos o 13º mês no nosso calendário. Então, isso representa um problema dentro do nosso programa. A gente não pode aceitar esse mês 13, porque ele não existe. Como a gente demonstra que o meu usuário cometeu um erro? Existe, tal qual lá no Escolha, também temos o outro caso. Vocês lembram lá do outro caso? Lá no Escolha, que simbolizava os casos contrários a todos os casos que você especificou? Sim, professor, lembramos. Eu sei que todo mundo lembra disso, assim espero. Beleza? Aqui o nosso outro caso vai ser traduzido para default. Então, esse nosso default fica por último. Não precisa colocar um break para encerrar a sua execução, certo? O seu bloco de código a ser executado, porque o que vem abaixo dele, não vem nada abaixo dele, por padrão, a gente sempre coloca ele no final, mas vocês poderiam colocar ele aqui antes do primeiro caso, poderiam fazer isso aqui, certo? E deixar aqui um break para ele. Beleza, poderiam ter isso aqui, mas não é tão recomendável, foge aí da estrutura padrão do nosso switch. Então, por padrão, por conveniência, na verdade, nós deixamos ele no final. Então, se o meu usuário, por acaso, informar algum valor que seja inválido, então a gente vai mostrar isso aqui, ó. Valor do mês inválido.
certo? E aí podemos imprimir isso aqui para o nosso usuário e vai representar aí o fato do nosso usuário ter digitado algum valor aí válido para o mês, beleza? Então, aqui, considerando que nesse espaço vai estar o resto do algoritmo que vocês irão preencher, ou seja, verificação dos outros meses. Então, considerando que vocês vão ter um intervalo de valores de 1 até 12 para representar cada um dos outros meses, dos 12 meses, valores que fujam desse intervalo irão cair nesse caso default, nesse nosso caso que representa os casos contrários aos casos que especificamos, ou de forma resumida, representa erros cometidos pelo nosso usuário. Então, executando aqui, olha só, colocando o mês 13, um valor do mês inválido, colocando aqui um valor menos 1, também se enquadra como o valor do mês inválido e por aí vai. Então, tá aqui, exercício aí para vocês concluírem a lógica dele. Beleza? Então, deixa eu só salvar exercício aqui 8. E aí, rapidinho, me respondam com sim ou com não, se vocês entenderam. Mandem rapidinho no chat, só para eu ter aqui noção de como tá aí o entendimento da turma. Beleza? E aí, pessoal, não sei se vocês acham chato ficar perguntando isso, mas é porque como a gente não está presencialmente e ninguém está com a câmera ligada, eu não posso acompanhar os olhos de ninguém, então não sei como é que está o nível de entendimento aí. Então, por isso que eu pergunto isso, beleza? Mesmo que vocês não gostem de ficar esboçando isso. Ah, tem professor que pergunta bem mais? Ah, beleza. Porque eu tava com a sensação que eu pergunto muito. E eu tava com medo de estar sendo incômodo. Mas eu preciso fazer isso, pessoal, para saber como é que tá o nível de entendimento de vocês, beleza? Mas está acabando a pandemia e graças a Deus está chegando ao fim. Talvez no próximo período a gente já tenha aula presencial, não sei como é que vai ser. E aí, se tivermos as coisas aí, vão ser mais fáceis de se ensinar, assim, digamos. Agora que você está fazendo, está super fácil. Quando for fazer sozinho, não garanto que achar a mesma coisa. Vai conseguir, Radija, vai conseguir, vai conseguir. Acredita aí no seu potencial. Tá massa, claro como o dia de sol. Beleza. Ok. Pessoal, então aqui, último exercício que eu tinha marcado, certo? Aqui os outros aí vão ficar para vocês brincarem. Beleza? Olha só. Exercício 10. Bem simples também. Todos os outros exercícios são simples, certo? Eu não estou exigindo nada demais. Ele só ficou aqui dividido. Uma loja fornece 8% de desconto para funcionários e 12% de desconto para clientes VIPs. Faça um programa que calcule o valor total a ser pago por uma pessoa. O programa deverá ler o valor total da compra efetuada e um código que identifique se o comprador é um cliente comum, no caso, código 1, funcionário, código 2, ou VIP, código 3. Ou seja, vamos representar aqui uma das partes aí de um sistema de uma loja. Nesse sistema da loja, nós temos que um cliente, um funcionário e um cliente VIP podem fazer compras. O cliente comum não tem nenhuma vantagem. O funcionário tem 8% de desconto e o cliente VIP tem 12%. Então, nosso programa deve receber o valor da compra e um valor identificador para essas três categorias: um para o cliente comum, dois para o funcionário, três para o VIP. E aí, se for funcionário ou se for VIP, a gente calcula o desconto equivalente a esse perfil. Então, funcionário tem 8% de desconto, tal qual está explícito aqui, e 12% de desconto para os nossos clientes VIPs. Beleza? Então, é isso aqui o que a gente tem que fazer. Beleza? Ok? Então, só copiando aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, exercício 10. Então, deixa eu só abrir aqui o último arquivo. Exercício 10, deixa eu apagar tudo isso. Massa, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos aí um valor real que representa o valor das compras. Sei lá, pronto, valor das compras.
certo? Que representa quanto essa pessoa gastou. Outra variável que nós vamos também precisar no momento é a categoria do cliente, para poder identificar se ele é um cliente comum, e aí vai ter o valor 1, se é um cliente VIP, que é o valor 3, ou se é um funcionário aí, que é o valor 2. Certo? Beleza? Ok. Então, nosso programa vai solicitar inicialmente, pessoal, seguindo aqui a lógica, nosso programa vai solicitar inicialmente isso aqui. Informe o valor das compras, certo? Então, meu usuário aí vai informar o valor das compras quando estiver manipulando esse meu algoritmo aqui, ô teclado, pelo amor de Deus, quando estiver manipulando esse algoritmo aqui, certo? Então, eu vou ler o valor total das compras e vou armazenar aqui nessa minha variável, ou seja, vou ler aí um valor do tipo float e vou armazenar nessa minha variável valor das compras, certo? Então, o meu usuário, ao interagir com esse meu algoritmo, opa, deixa eu só salvá-lo aqui logo, ao interagir com esse meu algoritmo, exercício aqui 10, ao interagir com ele, no primeiro momento ele vai se deparar com essa mensagem, informe o valor total das compras. Sei lá, a Radija aí tá cheio de dinheiro, foi aí nessa loja, gastou R$ 1.000 só de roupa, certo? Então tá aqui aí o valor das compras da Radija, certo? Beleza. Só que agora o nosso programa tem que identificar se a Radija, ela é uma cliente comum, se ela é uma funcionária dessa loja ou se ela é aí uma cliente VIP, certo? Então vamos solicitar isso para o nosso cliente. Vamos fazer de uma forma mais bonitinha. Não sei se eu já mostrei isso para vocês em algum outro exercício, mas se não mostrei, fica aqui agora a lição. Vamos criar um menuzinho para ficar bem bonitinho aqui as coisas. Então, vou fazer isso aqui, ó. Informe. Pronto, perfeito. Vou fazer isso aqui. Perfil do cliente. Perfil do cliente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só imaginar como ficaria isso aqui, pessoal. Só um instante. Perfil do cliente. Printf. Opa, printf. E aparece aqui. Um para comum. Um para comum. Barra N. Ponto e vírgula. Espera aí. Um para comum. 2 para funcionário. Opa. 2 para funcionário. E 3 aí para VIP. Vou até deixar aqui maiúsculo para dar mais destaque. E aí mais outro printf aqui vai estar, sei lá, deixa eu ver o que aparece aqui, perfil do cliente. Pronto, informe uma opção. Perfeito. Olha só como isso aqui vai ficar bonitinho, bonitinho. Eu sempre gosto de fazer essas coisas porque deixa o nosso programa mais próximo aí do que a gente encontra na vida real. A gente tem esses menuzinhos aí que trazem mais dinamicidade, assim, digamos, para o nosso programa. Não deixam eles tão crus, assim diria. Então, eu vou armazenar isso aqui na variável categoria do cliente. Perfeito. Perfeito. E deixa eu só pular aqui 2 linhas. Pronto. Olha só que bonitinho que vai ficar. Então, a Radija foi lá, comprou, gastou R$ 1.000. Acho que eu pulei 2 linhas aqui excessivamente. E o nosso programa aparece aqui, ó. Perfil do cliente, 1 comum, funcionário, 2, 3 VIP. Informa a opção. E a Radija, que não é nada fraca, é uma cliente VIP aí dessa loja. Certo? Então, coloca aqui 3. E aí, a Radija, como é um cliente VIP dessa loja, provavelmente já comprou muito, então ela tem aí, meio que esse bônus de fidelidade, ela tem 12% de desconto aí nas suas compras, e é o que a gente vai calcular, e aí é o que a gente vai calcular agora, certo? A Lavínia disse, ó, deu fazer menu, dá vontade de jogar para o cliente e dizer, te vira. Meu Deus, Lavínia, que tanto ódio no coração é esse, menina? Tão novinha. Não precisa ter esse ódio todo, não. Coitado do seu cliente, viu? Coitado do seu cliente, dos seus clientes futuros.
Ai, meu Deus do céu. Uh, ok. Então, pessoal, aqui prosseguindo, vamos lá. Então, vocês sabem que agora eu vou ter uma estrutura suíte. E aí, me digam o seguinte: nessa minha estrutura suíte, eu vou verificar aí uma determinada coisa, certo? Prosseguindo aí com a lógica. Qual é a variável que vocês acham que eu devo utilizar aí nessa minha estrutura suíte? Qual a variável aí que vocês acham adequada de se utilizar nessa estrutura para que eu possa verificar os possíveis valores que ela pode possuir? Perfeito, Lívia. Perfeito, Gabriel. Exatamente isso. Vou utilizar a variável categoria do cliente. E essa minha variável categoria do cliente, eu vou verificar se ela tem aqui armazenado um desses três valores. Se tiver o valor 1, eu não calculo desconto algum. Se tiver o valor 2, eu calculo 8% de desconto. Se tiver o valor 3, aí eu calculo 12% de desconto. E aí, pessoal, cada um dessas possibilidades vai ser um case diferente. Então, pegando aqui o caso mais simples, case 1, não vai ter desconto algum. Então, eu vou simbolizando aqui que eu vou ter uma variável. Não, melhor. Vou ter aqui uma variável, valor final, que vai receber o valor das compras. Eu não tive nenhuma alteração, não modifiquei aí o valor final de nenhuma forma, certo? Então, só coloco aqui esse meu break e passo aqui para o meu próximo caso. Olha só, meu próximo caso, case 2, ou seja, aí um funcionário, certo? Pronto, esse do funcionário eu não vou fazer, vou deixar ele aqui para vocês fazerem, porque eu vou fazer aí o caso que a Radija se enquadra. Com certeza a Radija, nas lojas aí que ela compra, é uma cliente VIP, certo? Então, nada mais certo do que tratar uma cliente VIP como ela merece. Então, vamos tratar aqui esse terceiro caso. Beleza? Nesse terceiro caso, voltando lá para o enredo, deixa eu abrir aqui novamente, tentar até aqui marcado, que os clientes VIP têm 12% de desconto. Ou seja, se a minha estrutura suíte aqui encontrar que a minha variável categoria do cliente tem exatamente o valor 3, então eu vou calcular 12% de desconto aí para o meu produto. E aí, pessoal, vou até colocar aqui para que todos aí relembrem, a gente já fez isso várias e várias e várias e várias vezes. Então, vocês já estão cansados de saber que para se calcular tudo isso, vamos imaginar aqui o desconto, certo? Perdão. Eu vou ter aqui uma variável desconto que recebe o valor das minhas compras vezes o meu desconto, 12% dividido aí por 100,0. E deixa eu só colocar também aqui no formato real, porque a gente está aqui na linguagem C. Isso aqui a gente já fez tantas vezes, acho que vocês já estão assim cansados de ver essa lógica por trás. Então a gente está pegando aí o valor das compras e está meio que pegando 12% desse valor e está atribuindo aqui para minha variável desconto. E aí o valor final que a Radija vai pagar vai ser o valor das compras dela menos o desconto aí que foi aplicado. E, pessoal, isso aqui não é nenhuma novidade. Eu já ensinei várias e várias vezes. Eu nem vou me ater a perguntar se alguém tem dúvida sobre isso aqui nesse momento, beleza? Se alguém tiver dúvida disso aqui nesse momento, a gente já fez tanto, eu vou ficar bem triste, porque é algo aí que já foi massivamente explicado para vocês, certo? Então, o nosso desconto, a gente já utiliza essa fórmulazinha aqui, padrão, valor final, valor das compras menos aí o desconto calculado. Falta agora só declarar essas duas variáveis que eu criei. Então, estou aqui com a minha variável desconto e a minha variável aí valor final. E aí, para finalizar esse meu programa, eu só vou ter aqui um printf para mostrar qual é o valor final aí das compras da Radija, certo? Então, aqui, só pulando uma linha, valor final das compras. Pronto, só o valor final, certo? Não vou me colocar muita coisa aqui, não. Então, o valor final das compras por cento, ponto 2F, que eu quero apresentar com duas casas decimais, e mostra aqui o valor dessas compras, certo? Ponto e vírgula aqui, pronto, finalizado aí o meu programa. Então, só retomando o que a gente fez, ficou um pouquinho grande, temos aqui a leitura do valor das compras, quanto a Radija gastou nessa loja, em seguida, a Radija informa
o perfil dela é questionado, na verdade, para quem está manipulando esse sistema, qual o perfil do cliente. A Radija, com certeza, seria uma cliente VIP. E aí, para cada uma dessas categorias, nós temos um certo percentual de desconto. Para o caso do cliente VIP, é 12%. Para o funcionário, é 8%, tal qual está lá no enredo da questão. E aí, depois que fez tudo isso, esse nosso IT está só se encarregando de calcular esse desconto e o valor final, apresenta esse valor final. Então, aqui executando, só para a gente finalizar a nossa aula, ó, R$ 1.000, aí o perfil da Radija, perfil VIP, então o valor final aí que ela vai pagar R$ 888. Então, a gente já considerou aí 12%. Certo? Olha só, tem uma maneira mais simplificada, que é tal qual o Gabriel falou. A gente já pode reduzir tudo isso aqui e multiplicar por 0,12. Também dá no mesmo, olha só. 0,12, R$ 1.000, cliente VIP, continua com o mesmo resultado, certo? Eu só coloco dessa forma, porque algumas pessoas podem ter dificuldade de enxergar que isso aqui resulta em 0,12, ou até para os casos de, por exemplo, calcular o percentual de desconto de 0,01%. Então, algumas pessoas podem ter algum probleminha aí com essas casas decimais, então sempre recomendo que façam dessa maneira. Mas aí vocês já estão, inclusive estão no curso de exatas, então vocês já sabem que isso aqui resulta em 0,12 e por aí vai. Se for 0,01%, então seria isso aqui, certo? E por aí vai, ó. Isso aqui não é 1%, isso aqui é 10%, e por aí vai, beleza, pessoal? Você já tem uma breve noção sobre tudo isso. Beleza? Então, vou deixar aí no formato que o nosso amigo Gabriel sugeriu. Então, fica aí para vocês tomarem também como base. E aí, pessoal, também quero, vou até deixar aqui marcado, que vocês tratem esse caso aí, default, os nossos casos aí, que englobarão o informe de uma categoria que não seja a categoria esperada pelo nosso programa. Beleza? Ok? Então, pessoal, só para finalizar agora, me respondam, entenderam tudo isso aqui, toda a lógica por trás dessa questão? Respondam rapidinho, sim ou não, aí no chat. Se alguém tiver respondido com não, eu explico aqui novamente. Beleza, então aí uma enxurrada de sim, massa, fico feliz, então damos aqui por encerrado esse nosso encontro, beleza? Então vou salvar aqui esse arquivo, exercício 10, e aí já vou subir lá no Cigar para vocês tomarem como base, certo? Radija só perguntou qual caso vai entrar no default. Radija, olha só, temos aqui 3 categorias, um comum, 2 funcionários, 3 VIP. Se, por exemplo, porque aqui eu vou ter que deixar comentado, porque ele espera alguma coisa. Olha só, se o meu usuário informar aqui a categoria 5 para o perfil do cliente, eu tenho essa categoria 5 aqui? Não tenho. Então, meu programa precisa também considerar essa tratativa, precisa informar aí que foi informada uma categoria inválida para o meu programa, certo? André, a gente vai ver na próxima aula. Próxima aula a gente já começa a ver os maravilhosos laços de repetição e a gente vai dar mais dinamicidade ainda para os nossos programas. Beleza? Pode sim, Andrei, pode mandar sua dúvida. Pessoal, vão respondendo aí as questões, e aí eu estou pensando em abrir uma tarefinha no final da unidade para vocês enviarem tudo de uma vez. Então, aí vocês já estão com esse tempinho para ir resolvendo no tempo de vocês. Então, lá no final da unidade, eu abro uma tarefinha. Eu acho que fica até melhor, porque assim eu não pressiono todo mundo a responder numa semana só. Porque eu vi que algumas pessoas estavam com problemas para isso. Então, acho que eu vou deixar para colocar no final da unidade, eu coloco lá uma tarefa e vocês enviam tudo aí de uma vez. Certo? As notas estão perto, pessoal, estão perto de sair. Tenho um pouquinho de pena de mim, porque eu estou muito sobrecarregado nos últimos dias. Beleza? Obrigado. Ixi, obrigado aí, Poliana. Fico feliz, certo? Pessoal, eu sei que vocês estão ansiosos, porque eu estou muito, 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 muito sobrecarregado nos últimos dias. Muito. Mas eu juro, estou concluindo tudo e aí em breve eu coloco as notas, certo? Vocês aguardem só um pouquinho.
A Lavínia disse que tem preguiça quando ela não tem um prazo. Beleza, eu já posso lá colocar, então, para que vocês, toda vez que entrem no cigarro, vejam um prazo. Então, eu já vou colocar lá a tarefinha que vai ficar para o final da unidade para vocês enviarem, certo? Beleza, pronto. Precisa de um prazo para te motivar? Beleza, então eu coloco lá. Não, não, o prazo, pessoal, não. O prazo vai corresponder ao prazo que, teoricamente, já está aqui definido com vocês, no final da unidade. Eu vou só deixar lá cadastrado para que a Lavínia e outras pessoas. Eu também, eu sou igual você, Lavínia, eu sou igual você. É tanto que eu não julgo os alunos que fazem as coisas assim um dia antes, porque eu fui muito desses, ainda sou. Eu não sei o que acontece comigo, acho que deve ser o mesmo problema que você sente. Eu não consigo me sentir motivado, eu me sinto travado. Sério, eu me sinto travado quando algo não me pressiona. Eu preciso me sentir pressionado para dar o melhor de mim. Pronto, eu também não consigo me concentrar. Eu não consigo. Então, pronto. Então, eu sou exatamente igual a você. Então, por isso que eu não julgo ninguém, pessoal. Quem sou eu para julgar se eu também faço essas coisas? Eu fui o tipo de aluno que respondia as atividades um dia antes, mas eu sempre me dedicava, sempre estava estudando, enfim. Mas é porque eu preciso me sentir pressionado, faz parte aí do meu perfil. Faz parte aí do meu perfil. Ó, tem gente que responde no dia, como o Gustavo, eu juro, eu tenho inveja. Ah, peraí, responde no dia de entregar ou no dia de enviar? Calma aí, Gustavo. É no dia de entregar ou no dia que já soltou a atividade? Calma aí. Calma aí, deixa ele responder. Acho que ele disse que responde no dia que entrega. Ah, calma aí. Eu ia falar o inverso. Porque assim, eu tenho muita inveja do pessoal, inclusive eu estudava com um menino que ele era genial. Os professores passavam as atividades, as tarefas, no mesmo dia ele já fazia, ele não deixava nada acumular. Gente, eu queria tanto ser assim, tanto, 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 mas eu não consigo. Eu sou igual a Lavínia, acho que muitos de vocês. Eu preciso também me sentir pressionado para que as coisas deem certo. Se eu for, por exemplo, se eu no lugar de vocês, estou assistindo a aula, a professora passou a lista hoje, tem que entregar na semana que vem, se eu for responder hoje, eu vou estar respondendo assim, ó. Ah, beleza. Eu não ia estar motivado. Eu não ia estar motivado. Então, eu entendo aqui o que vocês passam, certo? Pronto, precisa de uma ordem. Eu também preciso. Também preciso. Certo? Beleza? Então, tudo bem, pessoal. Eu entendo. Eu ainda sou estudante como vocês, certo? E não tem chamada, tá todo mundo presente, beleza, Everton? Todo mundo presente. Ó, é o famoso amanhã eu faço. E aí, quando o amanhã chega, meu Deus do céu, aí pronto, haja café para aturar mais um dia, certo? Beleza? Ok, pessoal. Então, aí estão todos livres. A gente se encontra na semana que vem para falar sobre as nossas estruturas de repetição, as coisas aí que vocês já conhecem, e darmos mais dinamicidade aos nossos programinhas, beleza? Então, um abraço aí para todos. Espero que a aula tenha sido bem esclarecedora. E a gente se vê na próxima semana. Os meninos aqui da rua gritando, jogando bola. Então, valeu, pessoal. Um abração aí para todos e tchau, tchau. Beleza, se alguém levantou a mão, quiser mandar sua dúvida, acho que não sei se foi sem querer. Então, valeu, Meu pessoal. professor, Ari Oi. Oswaldo, você Ah, disse aí, amanhã eu faço. No meu caso, é como eu ah. vou, como eu faço. Sim, é como você faz, né? É, o menino aí, amanhã eu faço, né? O meu caso é como eu faço. Tudo bom, professor? Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.